senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu, vereador Kiko Girardi, e o vereador Rafael Bueno, né, na sessão anterior, a gente discutiu sobre essa questão do prazo, né, de prorrogação do contrato do transporte coletivo, e a gente entendeu que 6 meses seria o prazo mais adequado, num primeiro momento, para avaliação e para que realmente se realizasse a licitação. Posterior à sessão de terça-feira, a gente teve a reunião aqui com o secretário de Transportes, com a secretária Gregory e mais a Renata, da PGM, né, a pedido do vereador Velocino, e aqui ficou muito claro, né, por parte dos representantes do governo, que 6 meses era o que era solicitado, né, tanto pela Secretaria de Transportes, quanto, né, os técnicos realmente que estavam, né, à frente da licitação, desse processo todo, entender e passaram aqui que 6 meses era o mais adequado, que já estaria quase praticamente pronto, né, o processo de licitação. O que faltaria agora seria a questão da participação, das audiências públicas, que, em função da situação atual, fica um pouco comprometida, ou vai ter que se reinventar formas de participação, né, e isso não é algo que vai mudar tão cedo, então a gente vai ter que, de qualquer forma, para garantir a participação, mudar os instrumentos. Então, a gente entendeu, naquele momento, que o mais adequado era apresentar uma emenda ali no projeto, reduzindo o período de prorrogação, que é o termo que veio no escopo do projeto do Executivo. No entanto, depois também avaliando e estudando mais essas questões do aspecto legal do processo, a gente entende que, eu entendo que tem também fragilidades nesse processo. Considerando que essa lei de 1957 ela é anterior à lei de concessões, anterior à lei das licitações, ela é uma lei antiga, e ela não pode ser maior do que a lei de licitações e nem a lei de concessões públicas. E, analisando essas legislações posterior, né, tanto a lei de concessões quanto a lei de licitações, a gente vai ver que os contratos, né, a licitação, o contrato, ele orienta, ele vai orientar toda a questão do processo em si. Então, o contrato inicial do transporte coletivo em Caxias, ele trazia a prerrogativa de que duraria 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. E aí, quando a gente passou, 2009, teve autorização aqui da Câmara, que foi, então, prorrogado por mais 10 anos. A gente tem esse término do contrato no dia 12 de maio, agora, né, nos próximos dias, e aí vem esse processo, então, alterando a lei de 57, e, no segundo artigo, ele diz prorrogar por até 1 ano. E aí a gente questiona se esse termo prorrogar o contrato, como você prorroga um contrato que já está prorrogado? Se existe a prorrogação da prorrogação, de fato. Eu não conheço, não sou advogada, mas procuro estudar um pouco mais, né, sobre a questão do que a gente tem abordado. E, em conversas com algumas pessoas que entendem mais, né, sobre essa questão de direito administrativo, há essa dúvida sobre a questão da prorrogação da prorrogação, que, na verdade, essa figura não existiria pela lei de licitações. Na lei de licitações, ela vai trazer o aspecto do contrato emergencial. Então, o que seria o mais adequado seria terminar esse contrato, e aqui eu estou falando do aspecto mais formal, seria terminar esse contrato e, sim, abrir um contrato emergencial de 180 dias, que é o que é previsto na lei de licitações. 180 dias, 6 meses, na lei de licitações. É isso que é trazido na lei de licitações. E ele é permitido, os contratos emergenciais, para serviços essenciais, em situação de calamidade, em situações que não tem como, né, parar o serviço. Então, por gentileza, uma declaração de líder. Segue declaração de líder na bancada do PT. Então, a gente entende que, da forma mais adequada, né, no aspecto legal, seria terminar esse contrato, e, então, autorizar um contrato emergencial no prazo de 180 dias, que é o que é previsto na lei de licitações. Bom, o município aqui colocou a prorrogação até 120 dias, baseado numa lei de 57.
Como eu disse, a lei de 57 não pode ser maior do que uma lei federal. Então, eu temo, né, que essa forma jurídica que está se encaminhando não seja a mais adequada, né, e que daqui a pouco isso acabe, né, incidindo em apontamento, Tribunal de Contas, porque é algo, eu diria que é uma saída meio estranha. Tudo bem, a gente pode querer autorização. Eu, talvez, se fosse prefeita e tivesse nessa situação, né, não gostaria de me responsabilizar sozinha, né, numa renovação de contrato de transporte público. E aí, sim, eu pediria autorização legislativa para salvaguardar também toda, né, essa decisão. Eu só entendo que a forma e o método que está sendo feito não é o método mais adequado. Então, por isso, eu quero aqui ainda defender, né, a nossa proposta de 6 meses, mesmo que na nossa redação também esteja errada, né, porque está prorrogando por 6 meses, mas, ao menos, o prazo coincide com a lei de licitações, que é 180 dias. Então, a gente está aqui pedindo que seja revista essa questão e que a gente consiga, então, aprovar por 180 dias, que eu vejo que é uma forma mais segura, né, um prazo mais seguro legalmente, e que está orientado também na lei federal, na lei de licitações, e que permite, né, que, durante esses 180 dias, a gente consiga realizar essa licitação. Por parte do Executivo, nas falas que a gente viu aqui, está muito tranquilo. Inclusive, o vice-prefeito, em entrevista, falou que 6 meses é o suficiente. Então, eu gostaria que a gente aqui, né, revisasse essa ideia de 1 ano, embora tenha também setores da nossa sociedade que estejam indicando 24 meses, 2 anos, para aumentar o debate. Bom, debate sempre é bom, né? Todo mundo gosta, e eu acho necessário, realmente. Acho que a gente já perdeu muito tempo para debater o plano de mobilidade de Caxias do Sul, que deveria ser o norteador de qualquer licitação de transporte. Mas qualquer licitação ela precisa ter como pano de fundo um planejamento de mobilidade. Então, a gente também precisa que, nesse momento em que esteja sendo realizado essa licitação, tenha uma pesquisa sobre o comportamento da nossa cidade, pesquisa de origem e destino, né, para onde as pessoas vão mais, para a gente pensar realmente quais são os aspectos mais importantes, né, no transporte, para a gente pensar em linhas, em trajetos. Eu sei que a gente está vivendo um momento ímpar, né, que não é natural, os fluxos, né, das pessoas, mas essas pesquisas de origem e destino são pesquisas, inclusive, de linhas que não existem, né? As pessoas vão de tal lugar, do Risso até a universidade, quantas pessoas vão, como é isso? Precisa pegar 3, 4 ônibus, daqui a pouco a gente tem que pensar várias situações, do Risso à Ana Rec, que são, né, situações bem locais distintos, mas aí tem que estudar e ver a cidade, realmente pensar esse planejamento, né, a questão dos intermodais, né, todo esse planejamento de mobilidade ele tem que ser pano de fundo de uma licitação. A gente pode pensar, é muito grande. Na verdade, a gente está perdendo tempo há muito tempo, né? Há muito tempo. Porque entra governo, sai governo, e o plano de mobilidade não é feito. Uma hora fica na Secretaria de Transporte, uma hora vai para a Secretaria de Planejamento, uma hora vai ser licitado, outra hora não vai, e não se faz o que tem que ser feito. Então, se a gente quer realmente resolver essa situação, a gente precisa fazer. A gente tem técnicos aqui na prefeitura, a gente pode contratar, mas a gente precisa fazer o plano de mobilidade para fazer a licitação. Isso dá para fazer em 6 meses, se tiver empenho e dedicação e prioridade. Acho que a palavra central é prioridade. Enquanto não se prioriza, a gente não resolve. Então, aqui eu quero dizer que a gente vem, então, defender dentro do que é legal. Sempre defendi o diálogo, sempre defendi que a gente pudesse debater com a população o máximo possível para a construção da mobilidade da nossa cidade, para a melhoria, mas, dentro da legalidade, a gente não tem como prorrogar um contrato por mais tempo. Como eu disse, a lei federal já trata dos 180 dias como contrato emergencial, como limite de contrato emergencial, e, para além disso, a gente vai estar, talvez, né, caindo num erro aí que possa gerar problemas futuros para a nossa cidade.
Então, eu gostaria de pedir, né, aos nobres colegas que avaliem. A gente já discutiu naquele outro dia. Se houver necessidade, a gente vai poder, depois, ao fim desses 180 dias, pensar novamente, tomar uma outra decisão. Mas, hoje, eu quero dizer que estaremos entrando, né, num erro jurídico e que vai gerar, né, grandes problemas aí futuros, apontamentos do Tribunal de Contas, porque não existe prorrogação da prorrogação de um contrato que, no início, não tinha essa regra. Então, era isso. Eu venho pedir, então, apoio para a emenda, né, modificativa aqui, de minha autoria, do vereador Kiko e do vereador Rafael Bueno. Próximo.